Livro de Mateus, capítulo 24. Durante o mês de novembro, eu vou falar com vocês, aos domingos, sobre as 4 doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular. As 4 doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastor, mas hoje é outubro. Mas domingo que vem eu vou falar do livro, eu vou pregar uma mensagem do livro, então eu estou adiantando. Tá bom? E aí vai faltar 3 doutrinas para me falar. Nós vamos falar sobre as 4 doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular. Há pessoas que frequentam a nossa igreja há tempos e não sabem nem o que significa o símbolo da igreja. Não sabem o que significa os 4 símbolos. Às vezes tem no carro. Dá um adesivo para mim aqui, por favor, Silvia. Às vezes coloca lá o adesivo no carro, mas não sabe o que significa o adesivo. Quem não tem o adesivo da igreja no seu carro, não tem ainda, não tem. Pode entregar para quem não tem. Entrega para quem não tem. Você vai ter a partir de hoje. Você tem que ter, é uma marca. É uma marca. Os símbolos, a simbologia é uma linguagem que desde as eras primitivas, Pastor Roberto, se falava pela linguagem da simbologia. Quando você encontra, se você tem mais de um carro, pode pegar 2, põe nos carros, põe mesmo. Mas eu quero que você coloque no carro e saiba o que você está colocando no seu carro. Aí você coloca lá no carro. Aí alguém pergunta para você, o que é isso aí no seu carro? Aí você fala assim, é um adesivo da minha igreja. É? E o que significa? Pastor, ninguém vai perguntar isso. Pergunta, irmão. Pergunta. E aí vai perguntar o que significa, você vai responder o que se você não sabe. E nós vamos falar aqui durante esses 4 domingos de outubro, com exceção do próximo, que é a Santa Ceia, por isso eu estou começando hoje, sobre as 4 doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular. Os 4 fundamentos da nossa fé. E eu vou começar pelo último. Vou começar pela coroa, que nos remete ao Rei Jesus e sua promessa de que um dia Ele voltará. Vou explanar com vocês todos os símbolos. A cruz é o símbolo da salvação. Quando você vê o símbolo da cruz, na cruz nós declaramos que Jesus Cristo é o único Salvador. É o único. Não há outro. Pode ir passando todas as outras telas se vocês tiverem. A cruz, ela representa o Jesus que veio para resgatar o homem. E por que é que a nossa cruz não tem o Cristo crucificado, o crucifixo? Porque os símbolos falam. E eu acabei de dizer a vocês que nós queremos trazer à memória, nós queremos proclamar somente aquilo que nos dá esperança, as coisas boas. Jesus realmente foi crucificado na cruz, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ele não está na cruz. Por isso nós não usamos o símbolo da cruz com o crucifixo, para dizer que ele esteve lá, mas ele não ficou lá. Ele está vivo. Amém ou não amém? Nós temos o símbolo da pomba, representado no nosso símbolo. O símbolo da pomba representa o Espírito Santo. Nós cremos no batismo do Espírito Santo. Por isso, a simbologia de que o Espírito Santo é uma promessa,
Ele é o Consolador que estará conosco. Nós vamos explanar todos eles, ponto a ponto, as mensagens, as doutrinas, os evangelhos. Nós temos o cálice, que representa a cura divina. Nós cremos no Jesus Cristo que levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós cremos em milagres, nós cremos no cálice de cura, na unção de cura, nós pregamos a unção de cura, por isso está no nosso símbolo. Cada cor tem uma representação também, depois nós vamos falando dia a dia, só estou introduzindo para você, colocar o adesivo lá no seu carro, e saber o que ele significa, amém? E nós temos a coroa, que é o tema desta noite. Mateus capítulo 24, verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhes pediram: dizei-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Espírito Santo, fale conosco. Eu abro o meu coração para ser um instrumento neste tempo de ministrar a tua palavra, que todos que estão aqui possam também estarem com os seus corações abertos para entender a doutrina da volta, da segunda vinda de Jesus. Que o Senhor possa nos dar esta graça e esta fé para compreendermos e sairmos daqui, ó Deus, dizendo em nossos corações: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Queridos, de todas as doutrinas da nossa igreja, talvez esta seja, eu não gosto de qualificar as coisas como mais ou menos importante, mas esta seja fundamental para basear a nossa fé e para nos fazer estar aqui hoje, para nos fazer nos reunir aqui hoje. Muitos de nós, cristãos, já com um tempo de caminhada na fé, perdemos essa expectativa da volta de Jesus. É fato que muitos de nós, se não todos, quando nos achegamos para conhecer a fé, nos achegamos para conhecer o envolvimento com a fé, nos achegamos por uma necessidade, porque tínhamos um problema, porque tínhamos uma dor, porque estávamos passando por uma crise, porque estávamos passando por um problema conjugal, financeiro, de doença, não importa. Nos dias de Jesus também foi assim. As pessoas que chegavam-se a Jesus, elas chegavam pelo qual motivo, Jaque? Eles tinham uma necessidade. E aí é interessante que, na maioria das vezes que os enfermos chegavam a Jesus,
querendo uma cura, Jesus olhava para eles, e em um dado momento, Jesus olhava para um dos enfermos e disse assim: perdoados estão os teus pecados. Teve um que abriu o telhado, derrubou o telhado, desceram o doente, e desceu todo aquele estardalhaço, porque eles estavam buscando o pastor Ramon Jesus, porque eles queriam ser curados. E aí, quando Jesus vê tudo aquilo, Jesus, professor Max, ele não olha para eles, seja curado. Jesus olha e diz: perdoados estão os seus pecados. As pessoas ficam meio assim, os religiosos que eram os fariseus ali da época, Alexandre, eles olham, mas quem é esse aí que tem poder para perdoar pecados? Jesus, na verdade, estava dizendo para ele assim: a partir de hoje tem salvação, tem vida eterna para você. Mas ele era aleijado. Enquanto estamos presos neste mundo terreno, nossas preocupações são muito físicas, humanas. Então é comum que todos nós nos acheguemos a Deus por uma necessidade. E Deus, ele não tem problema em atender as necessidades. Depois de dizer aquele homem: perdoados estão os seus pecados, e ele percebeu no seu espírito que as pessoas blasfemavam contra ele, ele disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra para perdoar pecados, a ti te digo também, toma a tua cama, levanta e anda. E o homem foi curado. Amém? Mas perceba que ele não inverteu um processo. Primeiro ele ministrou na vida dele vida eterna, depois cura terrena, porque a cura terrena tem prazo de validade, irmão. Aquele homem foi curado, tudo, foi para a casa dele, depois deve ter morrido, sei lá, de gripe, de malária, não sei como que ele morreu, mas morreu, não morreu? Estava atravessando a rua, foi atropelado por um camelo, foi curado, mas depois morreu. De alguma forma ele morreu, mas a vida eterna, se ele permaneceu na fé em Jesus, ninguém tomou dele. Quem está entendendo isso, diga amém. Nós muitas vezes, por estarmos tão preocupados com esta vida, com este plano, com as coisas desta terra, nos esquecemos que a doutrina principal que todo cristão não pode se esquecer é: Jesus Cristo está voltando. E como se dará a volta de Jesus? Nós não podemos nos esquecer disso. Nós nos preocupamos muito com as coisas desta terra, com as coisas físicas, e querido, Deus cuida. Salomão disse que Deus cuida dos lírios dos campos, Deus cuida das aves do céu, Deus cuida de tudo. Ele diz: Salomão em toda a sua glória não se vestiu como os lírios do campo, que Deus cuida. Deus cuida. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Deus cuida de você, Deus cuida dos teus sonhos, Deus cuida dos teus planos. É que nós somos ansiosos e queremos que as coisas aconteçam rapidamente, mas Deus está trabalhando. Quando a sua vida está no altar, quando o seu coração está no altar, quando você realmente crê em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, Deus cuida de você. E antes que eu continue a ministrar sobre a volta de Jesus, eu abro um parênteses para profetizar sobre a tua vida. Talvez você chegou aqui precisando de um cuidado de Deus. Coloca o teu coração no altar, porque Deus já está mandando para a tua vida a provisão que você precisa. Ele está cuidando de você. Recebe esta palavra no teu espírito em nome de Jesus. Recebe. Entendeu que Deus está cuidando de você? Amém ou não amém? E agora eu pergunto: você está cuidando da sua salvação? Deus está cuidando de você. Agora você está cuidando
de se encontrar com Ele, Ele disse: eu vou para o Pai, para os discípulos, mas eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Nós nos preocupamos com as coisas aqui, e nos esquecemos de nos preocupar com a nossa salvação, com a nossa vida eterna. Irmãos, nós vamos morrer, vai passar, tudo vai passar aqui. Nós estamos vivendo um momento no mundo que eu recebo dia sim também pergunta: pastor, o que está acontecendo? As guerras, é sinal dos últimos tempos? Será que é o apocalipse? Outro dia alguém me perguntou isso, as pessoas me mandam, vocês não têm ideia, o tanto de perguntas que eu recebo na internet, uma pior que a outra. Eu nem respondo. O outro me perguntou: e pastor, não sei o que tem lá, e os cavalos do apocalipse? O camarada não sabe nem o que significa a cruz, ele quer saber dos cavalos do apocalipse. Irmãos, vocês podem conhecer e fazer estudos mais teológicos aprofundados, inclusive nós vamos estudar isso. Nós estamos marcando os estudos para as quintas, nós vamos mudar essa semana para terça. Vai ser às terças-feiras, pastor Edinaldo, isso? Às 20 horas. Então essa matéria vai ser estudada mais a fundo. Aqui é mensagem, não dá para você levantar a mão, é uma outra dinâmica. Pregação é uma dinâmica, estudo é outra dinâmica. Amém ou não amém? Então, quem quer estudar mais este assunto, todas as terças-feiras do mês de novembro, começar desta terça, nós vamos estudar esse assunto. É estudo. E, irmão, faça, hein? Google Meet da sua casa, você entra, conecta, pode levantar a mão virtual, fazer pergunta. Na minha época, pastor Adriana, acordava 8 horas da manhã, 7h30, né, para estar 8 horas na igreja para fazer escola bíblica. Hoje está muito Nutella. Abre o celular, Google Meet, o pastor está lá ensinando, estudando. Vamos modernizar, está tudo EAD, né? A pessoa faz faculdade EAD. Então tudo bem. Quem quiser estudar, amanhã, terça-feira, Google Meet, link disponível no grupo de membros, para todos que quiserem participar. Mas volte aqui comigo. A pessoa me pergunta assim: sobre os cavalos do Apocalipse. A pessoa quer saber sobre as bestas do Apocalipse. Ela quer saber sobre tudo do Apocalipse. Ela não sabe nada, nem o básico. Porque essas questões são importantes? São importantes. Mas sabe qual é a questão mais importante? Você, independente dos sinais dos fins dos tempos, independente de todas as profecias do Apocalipse, o mais importante é saber: você está se preparando para encontrar com Jesus. Moisés, no Salmo 90, diz que a duração da vida do homem é de 80, 90, alguns, ele fala assim, alguns pela sua força, pela sua robustez, chegarão aos 90, mas o que passar disso, ele fala assim, é enfado, é cansaço. Irmão, 90 anos, 100 anos, a pessoa ficar empurrando a gente, carregando a gente, eu não quero, Deus me livre. Mas o tempo de saúde, o tempo de vida que nós temos aqui, nós temos que gastá-lo na presença de Deus, porque quando você está na presença de Deus, lembra que nós estamos profetizando nesse mês de outubro, que nós viveríamos uma chuva abundante, e quando você está na presença de Deus, você tem uma vida abundante, você tem uma vida próspera, você tem uma vida abençoada, você tem uma vida de alegrias, você tem uma vida de prazer, nesta vida. Quando você entendeu isso, Pedro, quando entendeu isso, ele falou para Jesus assim: Camila, e nós? Eu gosto dessa fala de Pedro, porque Pedro fala assim, com ousadia: Senhor, e nós os discípulos, que deixamos tudo para te seguir? Aí ele pergunta: o que vamos ganhar? Jesus responde. Vocês lembram da resposta de Jesus? Ele diz assim para eles: vocês que deixaram tudo para me seguir, vocês vão ganhar nesta vida 100 vezes mais.
e no porvir, o quê? A vida eterna. Então ele não negou nada para nós nessa vida. A única coisa que ele disse é que nós deveríamos estar preparados. Os discípulos, quando Jesus vai ao céu e diz a eles que ele voltaria para buscá-los, eles saíram pregando que Jesus ia voltar. Eles saíram anunciando que Jesus ia voltar, porque eles ansiavam pela volta de Jesus. Nós precisamos ser uma igreja que acredita na volta de Jesus, e mais do que acreditar na volta de Jesus, nós devemos ansiar pela volta de Jesus, desejar a volta de Jesus. O que eu vejo é uma igreja que não anseia pela volta de Jesus, muito pelo contrário, ela tem medo da volta de Jesus. Quantas pessoas têm me dito isso esses dias? Ai, pastor, eu acho que eu vou me preparar, eu acho que eu vou voltar para a igreja agora, né? Porque nessa guerra aí, né? Jesus vai voltar, né? Mas agora? Você já devia estar pronto. Nós devíamos estar nos preparando todo o tempo, todos os dias da nossa vida. Até porque a volta de Jesus se dará em duas fases. Esta é uma doutrina que cremos. Existem na teologia, irmãos, e é por isso que nós vamos estudar na terça, existem muitas correntes de pensamento. Eu não vou entrar aqui nas correntes de pensamento teológico. Eu vou dizer o que a igreja do Evangelho Quadrangular, na sua doutrina, acredita. E eu sigo esta corrente. Existem duas fases da volta de Jesus. A primeira é individual, que pode se dar a qualquer momento. Como assim, pastor? A sua morte. Jesus pode te chamar a qualquer momento. Ou não pode? E se ele te chamar agora? Você está preparado para a volta de Jesus individual? Ah, pastor, é que eu estou fazendo tanta coisa, eu estou correndo, eu estou crescendo, Noé pregou 100 anos que viria um dilúvio. Sabe que a Bíblia diz que nos dias de Noé eles casavam, davam-se em casamento, eles estavam curtindo a vida. Eles só não se atentaram para a mensagem do dilúvio. E o dilúvio chegou. Às vezes nós estamos tão preocupados, por isso que eu estou dizendo para vocês, preocupados com essa vida, com as coisas dessa vida, e tem que se preocupar, e tem que ter a vida abundante. Não foi isso que Jesus falou para Pedro? 100 vezes mais nessa vida, mas não se esqueça, tem a vida eterna. Essa vida tem começo, meio e fim. E a vida eterna? Nós precisamos ficar alarmados por uma ou por outra situação, para entendermos que existe uma vida eterna. Nós precisamos crer na vida eterna, nós precisamos acreditar em Jesus, porque Ele pode chamar-nos, Ele pode voltar individualmente para mim, para você, a qualquer momento. A qualquer momento Jesus pode voltar individualmente para nós. E para nós cristãos, o chamar de Jesus não é uma tristeza, irmãos, não é um desespero. Olha o que a Bíblia diz, que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Nós sofremos fisicamente a dor da separação, a dor humana, mas quando morre alguém que dedicou a sua vida a Jesus, Deus tem prazer. E sabe o que é legal? Parece um negócio estranho, né? Mas eu vou em muitos velórios. 20 anos de ministério, a gente vai em muitos velórios. Já enterrei muita gente. Não como coveiro, tá, irmão? Mas a gente vai. E é nítido um velório de alguém que dedicou a sua vida a Cristo. Há uma paz, há um sentimento de saudade, há um sentimento de despedida, existem lágrimas, mas não existe desespero. Não existe desespero, porque há uma esperança de vida eterna, de nos encontrarmos novamente. A Bíblia vai dizer, Deus tem prazer em chamar os seus santos, os seus filhos, em arrebatar os seus filhos para Ele.
em chamar os seus filhos para Ele. E quando nós entendemos isso, nós também não precisamos ter medo da morte. A gente tem um pânico de morte, um pânico. Depois que eu tive, uma pessoa muito tranquila com relação a isso. Óbvio que depois a gente tem filhos, não tem medo da morte, a gente tem preocupação, né? A preocupação faz a gente fazer seguro, faz a gente andar mais. Antes eu corria mais com o carro, hoje você corre menos. São preocupações não conosco, não com a minha vida eterna, com os meus dependentes. Isso é normal. Você tem preocupação e você tem que ter mesmo. Você que é pai, você que é mãe, faz seguro, deixa as coisas meio organizadas. Se não deixar as coisas organizadas, depois vira uma bagunça, aí tem que contratar um advogado. Por mim tudo bem, advogado é caro mesmo, você paga e a gente faz serviço para organizar. Quem está entendendo, diga amém. Organiza a sua vida, organiza, mas não tem desespero, tem esperança. Porque João declarou assim: aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Porque este que morre em Jesus, pastor Roberto, na verdade ele passou da morte física para a vida eterna. Jesus chamou ele. E há alegria nesse chamado. Há alegria. E nós que temos essa compreensão, sabemos isso. Não é um adeus, é um até logo. Daqui a pouquinho estaremos todos reunidos com o Senhor. Mas nós precisamos, para isso, ter a convicção de que estamos vivendo diante da vontade de Deus. Estamos vivendo a palavra de Deus. Esta é a primeira volta de Jesus, individual. E cremos também que Jesus voltará no arrebatamento da igreja. Quando se dará o arrebatamento da igreja? Ninguém sabe o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. A trombeta pode tocar e Jesus pode voltar. Jesus pode voltar. Nós podemos ser arrebatados coletivamente como igreja, se estivermos preparados para isso. E independente se é o arrebatamento individual ou o arrebatamento coletivo, tem que ter alegria. Jesus disse: eu vou ali e logo volto, breve voltarei. Quantos anos se passaram? 2023 anos que ele foi ali. Só que a Bíblia diz, Josias, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como o dia de ontem. Então faz 2 dias só que ele saiu e falou: eu fui ali, eu volto logo. Porque Deus não está no tempo cromos. Deus não habita no cromos. Deus não envelheceu. Deus não aposentou. Deus não está no cromos. Deus está no tempo da eternidade. Ele habita na eternidade. Deus, ele é sempre eterno, ou seja, ele é o princípio, ele é o começo de todas as coisas, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim de todas as coisas. Nós que estamos presos ao tempo, Deus não se limita ao tempo, Deus não se limita ao espaço, ele é onipresente, onipotente. Nós precisamos entender, e esta é uma doutrina que nós cremos. Se você não crê na doutrina da segunda vinda de Jesus, seja individualmente ou coletivamente, toda a fé cristã cai por terra. Vocês estão entendendo? Perde a razão de estar aqui. Está entendendo, Rogério? Se você não crê, não aceitar a doutrina que Jesus, Angeli, vai voltar, por que você está aqui? Não tem sentido. Nós estamos aqui nos preparando para Ele, para nos encontrar com Ele. A Bíblia diz que Ele é o noivo. A analogia que a Bíblia usa é essa, que Jesus é o noivo e a igreja a noiva. O que a noiva faz no dia do casamento? Ela se prepara. Você casou na igreja, Merielle? Teve essa oportunidade? Casou na igreja, vestido de noivo? Demorou para arrumar? O dia todo teve dia de noivo?
Fez a unha, cabelo, spa. Meu Deus. E tem que ser assim mesmo. A noiva, ela se prepara. Espiritualmente, como igreja, nós somos a noiva. Como que a noiva se prepara? A noiva física, que é a noiva da terra, ela se prepara no spa, ela vai lá, fica lá. Hein, Gabi? Vai se preparar, Gabi? Misericórdia, Gabi. E o noivo vai se preparar? Esse noivo acho que vai demorar mais que a noiva. Que tem noivo, irmão. Os noivos de hoje em dia, Beto, não é que nem nós. Vamos lá, vamos casar. Os noivos de hoje em dia, filho, que passa batom, maquiagem, escova. Pastor Ramon. Pastor Ramon. Os noivos meio estranhos, né? Nós somos noivos mais bravos. Cuidado com esses noivos de hoje em dia. Misericórdia, eles querem tomar o lugar da noiva. Volta a fita. Corta essa parte aí, depois vocês editam essa parte aí. Veja bem, a noiva, a igreja, ela está aqui. Nós estamos aqui nos preparando para encontrar com Jesus. Esta preparação requer viver os princípios da palavra de Deus. Esta preparação requer nos dedicarmos totalmente aos ensinamentos de Cristo. Nós estamos aqui nos preparando, e nessa preparação Ele vai arrancando tudo aquilo que não agrada na noiva. Nessa preparação Ele vai arrancando do meu coração tudo aquilo que não agrada, todo comportamento que não agrada, todo sentimento que não agrada, e nós estamos sendo limpos para podermos nos encontrar com o Senhor. A noiva, se você seguir o texto, a Bíblia diz que existiam, no capítulo 25, conta a parábola das virgens, que esperavam o noivo, e elas tinham que ser preparadas para esperar o noivo. E elas precisavam esperar os noivos com azeite e com uma lamparina, porque elas não poderiam encontrar o noivo nas trevas, na escuridão. Elas tinham que ter as suas lamparinas acesas. Ninguém vai encontrar com Jesus se viver uma vida de trevas. Ninguém vai se encontrar com Jesus se viver uma vida na escuridão. Ninguém vai se encontrar com Jesus se viver uma vida com o seu coração cheio de mágoas, de ódio e tantos sentimentos ruins. Para nos encontrarmos com Ele, nós estamos aqui limpando o nosso coração, limpando a nossa alma, nos tornando uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Por isso Ele diz que quando Ele vier, Ele dará a nós vestes brancas, e nós temos que ir limpando as nossas vestes para nos encontrar com Ele. Queridos irmãos, eu creio sim que todas as coisas que estão acontecendo no mundo são profecias do capítulo 24 e tantas outras profecias que na Bíblia tem dos últimos dias, mas isso também pouco importa. Se nós estivermos preparados, Ele pode nos chamar individualmente, Ele pode nos chamar coletivamente, mas o momento em que Ele nos chamar, eu quero ouvir o meu nome na boca do noivo do Senhor Jesus, dizendo: vinde benditos de meu Pai, e possuí o reino que eu preparei para vocês por toda a eternidade. Só quem crê nesta palavra, glorifique ao Senhor por ela. Jesus está voltando sim, meus irmãos, e nós precisamos estar aguardando Ele. Quando você tem filhos, você que não teve essa experiência ainda vai ter, você que teve, já passou por essa experiência, seus filhos cresceram. Quando eles são crianças, e o pai ou a mãe está longe alguns dias, ou mesmo no dia a dia, o pai saiu de manhã para trabalhar, Bariba, e aí você volta à tarde, está lá o Otávio, e quando o Otávio ouve de longe o barulho do carro, é assim lá, ele vai para a porta, e ele começa a dizer: o papai chegou, e aí ele faz uma festa lá em casa, e é assim, sai os três correndo: papai chegou, e eles vão para a porta. Eu sei que daqui a pouco vai passar, não se iluda. Mas esse é um momento, é uma fase. Não é assim, Luciano? Eles correm: papai chegou. Há uma alegria, não há medo.
Eu vejo pessoas que estão me perguntando coisas. Não, porque é o cavalo do Apocalipse, a besta do Apocalipse, porque elas estão com medo. Elas estão com medo. A igreja não pode ter medo do noivo. Nós não podemos ter medo da volta de Jesus. Nós temos que ter alegria pela volta de Jesus. Se Jesus está, é como o Pai que está chegando, o Senhor está chegando, então nós temos que ter alegria. Nós estamos aqui quando nós cantamos, quando nós celebramos, tudo que nós fazemos aqui é a alegria em servir a Ele. Imagine quando Ele estiver voltando, nós todos temos que celebrar. Jesus está voltando, o nosso Senhor está voltando, e nós, como a criança que corre para os braços do Pai, nós também devemos correr e dizer: Jesus está voltando. Agora, quando tem medo, a criança também, quando o pai está chegando e ela está com medo da chegada do pai, ela se esconde. Por quê? Porque ela aprontou. Ela aprontou alguma coisa. Em casa, já que até a cachorra se esconde em mim quando ela apronta. Eu chego, Murilo, eu vejo: cadê a Mel? Ela está escondida. Certeza que ela rasgou alguma coisa, comeu alguma coisa. Ela se esconde. A cachorra, veja. As crianças também. Ela se esconde. A cachorra se esconde. E aí eu vou atrás dela. Ela está abaixadinha assim, olhando. Fala: o que você fez, Mel? Ela vem assim, porque ela está com medo. Ela está com medo, ela aprontou. Esses que estão com medo da guerra em Israel, que estão perguntando do cavalo, da besta, sabe por quê? Eles estão com medo. E estão com medo por quê? Porque não estão seguindo a palavra. E sabem que deveriam estar na casa, que deveriam estar louvando a Deus, servindo a Deus, e aí estão com medo da volta. Só que assim, bobagem, estão com medo da trombeta, mas estão se esquecendo que Jesus pode chamar eles a qualquer momento. Qualquer momento, Jesus pode me chamar individualmente. Nós não devemos ter medo do Senhor. Quando nós estamos vivendo, Ele disse para Pedro, e é extensivo a nós: se entregamos a nossa vida para Ele, é 100 vezes mais aqui, é vida abundante aqui, é as promessas de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó aqui, e a eternidade nos esperando. E a Bíblia diz que quando nós chegarmos lá, Ele vai preparar. Eu já estou encerrando, vem para cá, banda, porque o tempo, agora que eu li a hora aqui, já passou um pouquinho. Quando nós chegarmos lá, a Bíblia diz que Ele preparou um banquete. Uma mesa está preparada para celebrar com os filhos de Deus.